Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje nós teremos o quadro MPRJ Responde. E dentro do portal do Ministério Público, você vai ficar por dentro das notícias da instituição. E nós teremos também o primeiro de 2 programas sobre a Secretaria-Geral do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E agora nós teremos o quadro MPRJ Responde, um canal direto entre o cidadão e os promotores e procuradores do Ministério Público do Rio. Acompanhe. Gostaria de saber como o MPRJ trabalha na questão da climatização dos ônibus. Oi, Bruna, tudo bem? Essa questão da climatização é muito importante para nós aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, especialmente para o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente. O Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é uma cidade que apresenta temperaturas muito altas. No verão, a população sofre com isso. Em razão disso, nós temos um procedimento. Nós judicializamos a questão, existe uma ação na Justiça visando efetivar a climatização de 100% da frota de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Nós já obtivemos uma decisão, inclusive, decretando a intervenção no sistema de transporte e estamos fazendo todas as medidas para que isso venha a ser efetivado no menor espaço de tempo possível para que a população tenha o serviço adequado. O transporte público é um direito social previsto na Constituição e também é previsto na Lei de Concessões de Serviço Público o serviço adequado. O serviço adequado é aquele que serve o usuário da melhor forma possível. Então, o Ministério Público vem trabalhando nesse sentido através de inquéritos civis e ação judicial visando a melhoria do serviço a fim de que a população possa se beneficiar desse serviço. A ação pode contribuir, se for o caso, entrando em contato com o Ministério Público através dos canais próprios, a ouvidoria, através da internet ou telefone, e passar as reclamações cabíveis que serão encaminhadas aos órgãos. E chegou a hora das notícias do quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Por aqui eu te conto um pouquinho mais sobre a atuação do MPRJ. Vamos ao primeiro destaque? O MPRJ, por meio do CAU Criminal, participou da capacitação de 80 policiais militares para o programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida. O encontro foi realizado na sede do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse programa é uma parceria da Secretaria de Estado de Polícia Militar e do Tribunal de Justiça do Rio. E ainda tem mais, O MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Cabo Frio, teve homologado um termo de ajustamento de conduta com a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, para garantir o repasse de recursos de compensação ambiental do Fundo da Mata Atlântica, o FMA, para o Parque Estadual da Costa do Sol e as áreas de proteção ambiental do Pau-Brasil, Serra da Sapiatiba e Maçambaba, que abrangem diversos municípios da região dos Lagos Fluminense. Tem mais uma notícia, Zé. Fique atento. O MPRJ obteve decisão favorável junto à 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento de uma ação civil pública ajuizada pelo MPRJ contra o Bradesco, por violação a direito de idosos correntistas na capital do Rio de Janeiro. Essa ACP foi ajuizada em novembro de 2018 e demonstra que o banco desrespeitou direitos dos idosos tanto pela manipulação das suas contas sem consentimento, quanto pela seletividade discriminatória nas solicitações de empréstimo financeiro, negando recursos a idosos maiores de 80 anos, apenas baseando-se na sua idade avançada.
Por hoje é só, eu fico por aqui e você aí de casa, acesse www.mprj.mp.br e não esqueça de seguir o MPRJ nas redes sociais. José Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário-geral do Ministério Público aqui do Rio, o promotor de justiça Dimitrios Viveiros Gonçalves e os assessores da Secretaria-Geral, a promotora de justiça Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante e o servidor Rafael Pacheco da Silva Costa. Doutor Dimitrios, nós vemos que todo mundo está se aparelhando, todo mundo está se organizando, e a tecnologia é uma ferramenta fundamental. Como é que o MP do Rio de Janeiro está lidando com esse novo momento? Acho que, como você disse, toda corporação, e aí, independentemente se pública ou privada, tem que lidar com essa realidade, né? Isso vem, de fato, invadindo todas as profissões e todas as ferramentas de trabalho que são disponibilizadas para todos os tipos de profissionais. O Ministério Público não é diferente. Na atual gestão do Dr. Eduardo Gussen, até pelo seu perfil, há um investimento, digamos, bastante considerável na área de tecnologia da informação. E isso se reflete diretamente no trabalho da Secretaria-Geral e na forma de atuação da atividade meio e da atividade fim também do Ministério Público. Então, hoje existe um planejamento de mudança de ferramentas disponibilizadas a membros e servidores do Ministério Público para que no futuro nós tenhamos um suporte de documentação, de processo absolutamente voltado para a área digital. Doutora Ana, essa modificação, ela ajuda com que as coisas fiquem mais funcionais, há uma melhor velocidade no funcionamento da instituição? Sem dúvida. A gente hoje tem diversos sistemas implantados ou em implantação que já demonstram uma melhoria no tempo de processamento desses expedientes que tramitam administrativamente na casa e também que nos possibilitam formas diferentes de trabalho, né? Aquela consulta, por exemplo, dos autos de um procedimento físico que estava no município do interior e por isso se tornava mais difícil, hoje fica facilitada, porque sendo o procedimento digital, eletrônico, a gente consegue, de qualquer unidade do Ministério Público, ter acesso a esses autos. Rafael, e como é que tem sido a receptividade dentro do MP junto aos servidores? Porque alguns desses procedimentos aí, eles acarretam uma mudança de comportamento, um realocamento de pessoas, como, por exemplo, acontece nas empresas privadas, né? Sim, a gente tem notado que dentro da classe de servidores tem sido bem recebido como uma perspectiva de melhora no próprio ambiente de trabalho, na eficiência do trabalho, enfim. E especificamente, eu estava conversando algumas semanas com os colegas em relação às ações de capacitação, que em princípio são muito concentradas na capital, no centro do Rio de Janeiro, na capital, nos órgãos da capital de um modo geral, com as ferramentas de tecnologia, como as ferramentas do pacote Office 365, que estão sendo implementadas aos poucos pela Secretaria de Tecnologia da Informação, isso pode proporcionar que chegue até o interior, né, os servidores que estão no interior, nos CRAs, enfim, essas ações de capacitação que atualmente estão muito concentradas na capital, né? E quer dizer, inclusive, elas podem nem ser feitas mais de forma presencial, né? Com essas tecnologias, né? Você pode capacitar na instituição por todos os lados, né? Sem dúvida, essa é a intenção. E com relação aos promotores de justiça de uma maneira geral, doutor Dimitrios, eles também estão receptivos a terem que lidar com essas ferramentas também? Eu não tenho dúvida que sim. Verdadeiramente, hoje, o promotor, nós temos um sistema
no Ministério Público, que serve tanto a atividade meio do Ministério Público, né, aquela parte mais administrativa, como também para a atividade fim, né, que atende diretamente às funções desempenhadas dentro das promotorias de justiça por todo o Estado, que é o nosso sistema MGP, que é um sistema hoje já obsoleto. Então, nós temos uma perspectiva de que nos próximos 2 anos nós tenhamos uma mudança completa dessa ferramenta, na verdade a implantação de outras 3 ferramentas num conjunto de aplicações denominada Integra, que vai abarcar tanto a atividade do Ministério Público perante o Poder Judiciário, quanto a atividade do Ministério Público perante a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, os inquéritos policiais, e uma outra aplicação relacionada à atividade do Ministério Público na sua atuação finalística, em que os fatos se originam dentro do próprio Ministério Público, que dão ensejo a procedimentos preparatórios, inquéritos civis públicos, procedimentos administrativos, né, principalmente atinentes à área de tutela coletiva e da tutela de direitos individuais indisponíveis. Doutora Ana, só para assim, ilustrar um pouco mais para a gente, como é que era o processo até hoje e como é que ele pode ficar internamente? Por exemplo, uma situação que demandava muito trabalho operacional, mecânico, e que essa situação ela vai mudar no futuro. Até já mudou, né? A gente pode citar como exemplo, por exemplo, a forma de tratamento das solicitações administrativas. Anos atrás, se um colega desejasse uma medida simples, uma troca de lâmpada, um conserto, ele deveria submeter esse pedido via telefone, conversar com o servidor. Esse pedido era registrado numa planilha Excel simples, demandava ligação para os setores para acionar o atendimento da demanda. E isso mudou radicalmente, né? Hoje a gente administra as solicitações administrativas, que são em número muito grande, por meio de um sistema que é alimentado em tempo real pelos setores envolvidos, e o solicitante pode acompanhar o processamento dessa demanda mediante simplesmente o acesso ao sistema, não necessita mais telefonar para órgão algum para solicitar o acompanhamento disso, enfim. Esse é um exemplo de transformação na área administrativa, em termos de solicitação. Quer dizer, coisa super simples, né? Quer dizer, para trocar uma lâmpada se gastava mais recursos públicos, mais pessoal do que o próprio custo da lâmpada. E na verdade, né? hoje, falando especificamente em troca de lâmpada, a gente tentou chegar ainda mais longe, né? Porque a gente tem um projeto de eficiência energética em curso para efeito de substituição de todas as lâmpadas do Ministério Público por lâmpadas mais duráveis, né? Lâmpadas LED, tecnologia LED. E o nosso objetivo é trocar cada vez menos lâmpadas. Então, não é só tratar a solicitação administrativa de modo diferente, é também diminuir o número de solicitações administrativas e do custo para o atendimento delas. Pô, bacana. Gente, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já com muito mais informações sobre essas transformações. Não saia daí que a gente volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje a gente está falando de Ministério Público, tecnologia e como isso está ajudando que a instituição funcione melhor para cada vez mais prestar um serviço para a sociedade muito mais eficiente. E nesse bloco eu retomo a palavra para o Rafael. Rafael, a doutora Ana estava falando de procedimentos que eram jurássicos, né, mas que ainda estão presentes em muitas instituições públicas e privadas também, né? No Ministério Público, como é que está sendo assim, a evolução, além disso do que ela mencionou para a gente? Eu poderia citar, nesse contexto, o projeto de implantação do ERP, que é um software de gestão, né, que vai abarcar todas as áreas administrativas. Você imagine que uma solicitação de uma contratação, uma demanda por um determinado bem, determinado serviço, todo o processo de contratação, incluindo a licitação, os atos financeiros, tudo isso, o empenhamento da despesa, tudo é praticado, todos os atos praticados dentro de um sistema, né, um software de gestão. E existe esse projeto, né, que está em andamento.
A fase atual dele, nós temos a previsão agora para o dia 23 de outubro lançar um edital de chamamento público para obter junto ao mercado alguns subsídios para montar um termo de referência, um projeto básico, enfim, para uma futura licitação dessa solução. Doutor Dimitrios, vai ser necessário equipar os funcionários também, toda a instituição, para operar com essas ferramentas novas, né? Como é que vocês vão resolver isso? Sim, na verdade já há um grande investimento nesse ano em relação ao nosso parque de equipamentos. Vamos substituir os desktops existentes, vamos incrementar o nosso número de notebooks da instituição, aparelhando não só servidores, mas principalmente os membros, né? Há um reclame já de algum tempo, principalmente os membros que lidam diretamente com o processo eletrônico e atuam em audiências, a carência de um notebook para que eles possam fazer, inclusive, as manifestações de forma mais rápida, né, no seu local de trabalho, né, não precise, muitas vezes, aquela audiência de instrução ser interrompida por falta de um instrumento, no caso do Ministério Público, de um instrumento, uma ferramenta para o Ministério Público, e que ele tenha que levar esse trabalho para casa e depois retornar. Enfim, são apenas exemplos, mas verdadeiramente há uma preocupação dentro de toda essa conjuntura de mudança de paradigma mesmo, que haja ferramentas disponíveis tanto aos nossos membros como também aos servidores. Doutora Ana, e trabalhar em casa? Isso tem sido uma realidade em muitos lugares. Isso vai ser possível também ter o teletrabalho de alguém dentro do Ministério Público? Isso para alguns servidores já é uma realidade, né? Nós, há alguns anos, iniciamos esse projeto piloto de teletrabalho no âmbito do Ministério Público. Publicamos editais periodicamente, invocando os interessados a se manifestarem, e estabelecemos um regramento para que isso ocorresse, associado a um aumento de produtividade, com um objetivo de redução de recursos humanos mesmo, como contramedida dessa possibilidade de trabalho em residência. E, enfim, muitos servidores já estão nesse regime. A ideia é que a gente consiga ampliá-lo, né, após esse período de adaptação do projeto piloto. Só a título de complementação, atualmente nós temos 210 servidores do Ministério Público em regime de teletrabalho, esse ano já de 2019. E eles fazem o que, mais ou menos, doutor? Verdadeiramente depende muito da função que ele desempenha, né? Hoje a maior parte desse número está nos trabalhos de assessoramento a procuradores de justiça, que já atuam no processo eletrônico do Tribunal de Justiça há algum tempo, nosso segundo grau de jurisdição, né? E todos esses servidores que atuam nessa faixa de assessoramento, eles já podem, né, estão habilitados, digamos assim, a ingressar no regime de teletrabalho, desde que, obviamente, haja anuência da chefia imediata, enfim. Há todo um regramento que é exatamente o que a doutora Ana colocou. São estabelecidos esses regramentos nos editais que, periodicamente, são publicados. Então, por exemplo, uma perícia, isso pode ser, com auxílio de servidores do MP, pode ser feito de uma forma muito mais tranquila hoje, né, doutora Ana? Uma perícia, um assessoramento técnico, para esse tipo de profissional, porque ele tem que se reportar fisicamente. Isso aí era uma coisa que era mais custosa do que um sistema. Sim, hoje a gente tem essas dificuldades que os grandes centros urbanos apresentam em termos de deslocamento. O teletrabalho permite que o servidor consiga aproveitar melhor o tempo, né? Às vezes até com uma possibilidade de concentração maior em residência também, e entregar um trabalho mais eficiente nesse aspecto, sem prejudicar aquele conjunto de tarefas que é desempenhado presencialmente. Sim. Porque essas regras que são associadas ao teletrabalho, elas são construídas de modo que não se prejudique, por exemplo, o atendimento ao público quando necessário. Há uma espécie de revezamento entre aqueles servidores que trabalham presencialmente e aqueles que estão em teletrabalho, a escala dos servidores de teletrabalho para também atuar presencialmente, de modo que nenhuma atuação do servidor
deixe de acontecer, né? Fique prejudicado. Rafael, para implantar tudo isso está sendo necessário contratar mais gente ou o próprio MP está se reorganizando internamente para dar conta dessas mudanças? A gente está tendo que fazer mais com menos, né? Ou com o mesmo. Até pelo momento de contingenciamento mesmo financeiro que o Estado está enfrentando. Portanto, a gente está tendo que evoluir, né, nessas áreas todas, especialmente na área de tecnologia, com o suporte humano que a gente tem. Naturalmente que a gestão adequada dos recursos tem possibilitado avanços. O Ministério Público abriu agora concurso público para servidores, por exemplo, mas o desafio é estar avançando, fazendo o que estamos fazendo com o mesmo, com o que temos. Bom, gente, olha, a gente deu um pontapé inicial nessa temática. A gente espera que as outras instituições públicas no Brasil inteiro estejam antenadas com essas questões, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do secretário-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor de Justiça Dimitrios Viveiros Gonçalves e os assessores da Secretaria-Geral, a promotora de Justiça Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante e o servidor Rafael Pacheco da Silva Costa. Se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários, às reprises aqui na TV Justiça. E se inscreva também no nosso canal no YouTube. Ative as notificações, assista essa e outras edições do nosso MP Cidadão, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!